Boa tarde, pessoal. Meu nome é Edson, né? Sou acadêmico do segundo ano de medicina aqui da Uncisal e estamos aqui por meio do DA2 de maio, que é a nossa representação estudantil, realizando essa mesa redonda com os professores Luiz Fernando Ita e a professora Sara Maria Bernardo dos Santos. Daremos início a essa palestra aqui agora, tá bom? São já 14h33. E quem tiver sua dúvida pode enviar ela no nosso chat do YouTube, que repassaremos aos professores e eles responderão ao final das apresentações de cada um. Em relação ao formulário de presença, ele já está aí na descrição, porém está fechado e será aberto ao final do evento. Daremos 2 palavras-chave, uma no início e outra no final do evento, tá? E vocês irão responder, colocar todos os seus dados e tudo que se pede lá sobre perguntas e enviar, e dentro de uma semana ou 2 no máximo, chegará no e-mail de vocês o certificado, tá bom? No e-mail que vocês se inscreveram no Even, porque o formulário de presença será pelo Google Formulários, tá bem? Bem, vamos dar início. Eu gostaria de chamar aqui a professora Salete Maria Bernardo dos Santos para dar início à palestra. Professora Salete, fique à vontade. Boa palestra. Boa discussão. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Inicialmente eu vou falar um pouco, né, sobre o que é a questão da disciplina. A palestra é sobre o perfil do profissional, mas é interessante a gente falar um pouco sobre essa questão da disciplina, né? A gente trabalha muito sobre a questão de a gente trabalha muito sobre a questão da humanização, né? A gente fala muito dessa questão de ser humanizado, mas a gente não percebe, muitas vezes a gente não entende o porquê o estudante chega na sala de aula com alguns preconceitos, com alguns conceitos formalizados no seu dia a dia, no seu anterior, né? Anteriormente da sua escola, da sua família. E aí a disciplina, né, para formar esses profissionais, a disciplina de cuidados em saúde, mas focando nas políticas afirmativas, na verdade, de desconstruir, né, esses paradigmas anteriores, de desconstruir, muitas vezes, os nossos preconceitos, né, os nossos conceitos pré-concebidos. E aí esse profissional, claro, ele começa a perceber e a entender o mundo, né, entender o que está ao nosso redor de uma outra forma. Só para que vocês entendam. Então, assim, a gente fala que a pessoa que entra na área de saúde, ela já tem um certo nível de situação econômica, de vivência. Se a gente for observar, e aí eu já vou entrar nesse perfil profissional, se a gente for observar as placas de formandos, a grande maioria são de brancos, né, e pouquíssimos pobres. E os pobres que estão lá é para ter ascensão profissional e se tornarem ricos. E aí, como é que se sai esse profissional, né? Como é que saía esse profissional anteriormente? Antes dessa questão de se trabalhar o SUS, mas se trabalhar o SUS de que forma? Trabalhando o SUS enfatizando as políticas afirmativas, né? Então, como é que o branco se vê o negro? Como é que o branco vê o pobre? Né? Como é que o branco vê a população de matriz africana? Então, a importância da disciplina para os novos perfis de profissionais, esse profissional do século XXI, que trabalha o SUS de forma humanizada, é exatamente quebrar, né? É exatamente quebrar essa visão, esse preconceito que vem anteriormente. Então, a gente mostra o porquê, a importância do negro na sociedade. A gente mostra os tabus, né, o quanto o racismo é estrutural, né, o porquê o racismo institucional, né, quando a gente olha para dentro da nossa instituição e nós vemos muito mais brancos do que negros, e a gente mostra, eu estou falando de negros, mas aí a gente pode partir para transexualidade, a gente pode falar de povos ciganos, os povos indígenas, os quilombolas,
até recentemente, mulheres, né? Então, até recentemente, tinha cotas para mulheres entrarem na universidade. E quando se atingiu a equiparação, acabou com as cotas. Então, por que essas outras políticas ainda não acabaram, né? Porque não existe ainda essa equiparação. Então, o profissional de saúde que passa por essa disciplina, ele começa a entender como é que esses povos vivem, por que se fala tanto de preconceito, por que se bate tanto na tecla do antirracismo, né, do machismo, do feminicídio, e daí a gente formar novos profissionais, e de matriz africana, né? Então, o racismo estrutural fez com que nós, desde, eu falo assim, parece brincadeira, mas quantos negros não sabem que são negros, não se veem como negros? Por quê? Porque o racismo estrutural fez com que a gente não visse isso numa escola, a gente não tem pessoas para se referenciar, e aí a gente se olha no espelho e a gente não se vê negro, né? A gente sofre preconceito, e o preconceito muitas vezes dissimulado, quando ele é descarado, a gente ainda consegue dizer assim, eita, sofri o preconceito, mas quando ele é dissimulado, a gente nem consegue perceber que sofreu esse preconceito, né? A gente sofreu o preconceito. E aí a importância de um médico passar a ver essa população com outro olhar, né? Não mais um olhar de superior, mas um olhar de igual, né? Eu estava lendo um texto recentemente deixa eu ver aqui de quem é, para dizer a fonte, que não adianta nada, né, eu dizer que li um texto, do Márcio José de Almeida. Ele fala ensino médico e o perfil do profissional de saúde no século XXI. E aí ele diz o seguinte, num trecho, ele diz que um dos perfis desse médico é ter domínio de conhecimentos, fisiopatologia, e aí ele diz o seguinte, que a pessoa, não só da saúde individual da criança, né, entender da saúde individual da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, com as suas peculiaridades de cada sexo. Saúde da família e da comunidade. E aí ele diz o mais, ter capacidade para utilizar recursos múltiplos profissionais, né, de forma ética e humanística, em relação ao paciente. Então, quando a gente vai para o SUS e percebe o quanto a população negra, LGBT, mulher, índio, quilombola é discriminada, a gente percebe que esse profissional, que esse perfil que o profissional deveria ter, ele não teve, né? Por quê? Porque, na verdade, o ensino da faculdade, da universidade, deixou a desejar isso. A gente estava fazendo um estudo recentemente e percebemos que existem pouquíssimos artigos que falam sobre a população, por exemplo, LGBT, né? Hoje a gente fala tanto da questão da transexualidade, hoje é tão debatido a transexualidade, eu nem falo mais da homossexualidade, porque ela se tornou normal para nós, né? É normal a gente conhecer pessoas homossexuais, lésbicas. Aí, de 2 anos para cá, se começou a discutir a transexualidade. E aí o que a gente percebe? A falta do cuidado desse profissional de saúde, né? A falta do cuidado com uma questão básica, que é o nome social, e daí, se já não tem esse cuidado com o nome social, eu fico imaginando como é com as outras particularidades dessa população. Então, a gente recentemente fez onde homens trans, né, deixar de tomar os hormônios para engravidar e são altamente discriminados tanto nos consultórios médicos e SUS, né, como nas maternidades, por serem homens trans, né, de ouvir piadas, de sofrer o abuso geriátrico e tudo mais. Então, a gente percebe essa
essa necessidade desse perfil profissional ser modificado, ser trabalhado, e a importância dessa disciplina, né? A importância de se bater na tecla da diversidade, da alteridade, bater na tecla do antirracismo, bater da tecla do machismo, né, do xenofobismo, e a gente trabalhar isso dentro dessa população, que é a população médica. Eu acho que é isso, eu acho que eu vou esperar mais perguntas, vou fazer que nem o professor Ita, para ver se a gente causa aí um debate em relação a esse perfil do profissional. Muito bem, professora, obrigado por essa iniciação da nossa palestra. Então, pessoal, vou enviar agora para vocês aqui o link de presença, desculpa, a primeira palavra-chave da presença que vocês vão ter que responder ao final do evento, tá? O link está aí, mas o link está fechado ainda. E quando a gente acabar aqui a discussão, o link ficará aberto. A gente vai dar um tempinho aí, de 15 a 20 minutos, para que vocês possam responder o link, tá bom? A primeira palavra-chave é perfil. Tá bom, gente? Primeira palavra-chave, perfil. Vai ficar aí no chat. A primeira palavra-chave é perfil. Tá bom? Então, pessoal, agora eu gostaria de chamar aqui o professor Ita. O professor Ita, que é professor nosso de Saúde e Sociedade 1, quem é aqui estudante de medicina, como eu já fui aluno dele, né, no primeiro ano de medicina. E ele também vai participar um pouco aqui da discussão. Professor Ita, você pode ficar à vontade, viu? Certo. Tá. Só por curiosidade, tem quantas pessoas ainda assistindo? Tem poucas, tem muitas? Em média, 17, professor. Porque aqui no MET tem só 4, né? Nesse grupo. Uhum. Que a gente está transmitindo pelo YouTube. Mas pode ficar à vontade. Sei. O problema do YouTube é que nem sempre dá para fazer perguntas verbais, e eu gosto mais orais. Mas eu gostei muito do que a Salete fala e corroboro tudo que ela disse, né? Mas eu tentei analisar mais qual é o perfil do profissional de saúde para a América Latina hoje, né? Então minha fala vai tentar pensar isso, qual é o perfil que a gente quer, ou que a gente pretende formar, ou que deveríamos formar, né? Porque a gente vê hoje que ainda a medicina é uma atividade médica, vamos chamar assim, não é a medicina em si, porque não é a medicina, é a atividade do médico. O médico é formado ainda por uma visão muito mais mercantilista, né? Uma visão muito mais tecnicística, ou tecnicista, não científica. Eu quero fazer essa diferença. Uma coisa é ser científica, outra é técnica, e é muito mais burocrática, ou seja, no sentido de cumprir regras e tarefas e saberes. Ou seja, vocês têm protocolos, protocolos a serem cumpridos e são cumpridos esses protocolos. Muitas vezes sem compreender esse ritual, como foi falado, de relacionamento, de amorosidade, de ligação com o outro diferente a mim. Você assim tem a percepção de que o outro é diferente, né? Então, a gente vê que esse é um médico que ainda estamos formando, algumas universidades mais, algumas menos, mas ainda é esse médico sumamente técnico, sumamente que sabe realizar uma boa cirurgia, mas não tem uma compreensão da totalidade do corpo humano, do processo de saúde, aí como fala nas minhas aulas, de saúde como felicidade, de saúde como gozo, de saúde como liberdade, saúde como toda uma amorosidade. Esse conceito de felicidade, quem fala é Paim, médico, né? Da Bahia. Então, eu acho que para a gente pensar um perfil hoje, eu acho que a gente tem que partir primeiro antes de começar a desconstrução de valores e conceitos e preconceitos, eu vou um pouco primeiro da nossa realidade. Qual é a realidade que existe hoje em América Latina e no Brasil?
a gente vê que a América Latina tem contradições terríveis. Ou seja, da mesma forma que você tem os lugares mais baixos, mais pobres do mundo, você tem bolsões de riqueza e alta tecnologia. Então, são como que em uma mesma região você convive com as contradições terríveis. No momento que você tem um grupo eurocêntrico que quer dominar, também tem grupos autóctonos, originários, e grupos trazidos obrigatoriamente para aqui, como os afrodescendentes, que são também explorados, né? Na Bolívia, por exemplo, a gente viu agora há pouco tempo que durante os últimos 15 anos tinha um grupo autóctono, um grupo indígena, com identificação com a questão indígena, comandando o poder, e o grupo eurocêntrico tomou o poder durante um ano. Aí voltou novamente esse grupo. A gente vê isso no Peru, as contradições, né? Na Venezuela, há contradições muito grandes, tem uns benefícios por um lado e uns prejuízos por outro. Então a gente vê que a nossa realidade é totalmente contraditória e muitas vezes desestruturante. É uma realidade que não é fácil de ser entendida. É interessante, por exemplo, no IDH, hoje foi lançado o IDH desse ano, de 2020, por exemplo, o Brasil caiu, aumentou um pouco o IDH, mas na lista nacional baixou 4 pontos, 7 pontos. Mas o mais curioso é que o Brasil, por exemplo, e a América Latina está muito semelhante nisso, sétima posição mundial de países mais inequânimes, ou seja, países mais desigualitários, né? E aí entram mil discussões e justificativas. É porque o índio era preguiçoso, porque isso, ou as populações afrodescendentes não quiseram trabalhar, o negro não quis trabalhar. Ou seja, tem mil desculpas para justificar, né, o preconceito racial com todos os grupos de raças que existem, os preconceitos de gênero, os preconceitos do próprio ser humano e das próprias estruturas, e muitas vezes isso misturado também, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente com as desigualdades sociais, as desigualdades de classe. Ou seja, nós ainda vivemos em uma região onde temos uma elite dominante, não é, que acha que tem o direito a pensar e fazer o que ela quer sobre os outros. Uma elite muito autoritária, né? Então, essa é a realidade nossa. E que a gente poderia, assim, lógico que podemos passar o dia todo falando um diagnóstico crítico, né? E aí eu vou pegar comigo todas as palavras que a Salete fez de todos esses conflitos que se enfrentam nessa realidade, né? Agora, paralelo a isso, já que eu tenho essa realidade, o que eu desejo para a América Latina? Ou seja, eu vou falar hoje, eu queria que acabasse as desigualdades, né? É meio utópico. Mas eu posso desejar que tenha uma diminuição dessas desigualdades. Dizer que eu queria que acabasse o preconceito racial em 2 anos é uma ilusão, né? Porque justamente, como foi muito bem falado, a gente vive um preconceito estrutural, né? Estrutural de mais de 400 anos, né? E isso não se acaba de um dia para outro, não se acaba com a formação de um. A gente vive um preconceito de gênero também, muito histórico. A gente tem um preconceito com as tribos indígenas terríveis, né? Você aceita que um índio chegue a ser médico, né? Ou chegue a ter outra profissão universitária. O índio tem que ser ainda aquele que fica no meio do mato e não saia, né? Quando ele começa a entrar com tecnologia e diz, deixou de ser índio, como se índio fosse não ter um avanço, uma adaptação às novas tecnologias, né? Temaki é um líder indígena muito interessante, ele fala muito isso, né? Então a gente, isso não se supera de um dia para o outro. Então a gente, o que a gente quer? A gente tem uma sociedade mais humana, a gente quer uma sociedade menos desigual, e a gente quer uma sociedade menos tecnicista. Então, qual seria o perfil desses profissionais? E aí eu, novamente, vou tomar um pouco as palavras de Salete. É um perfil humanista. O médico, e aqui vamos falar principalmente do profissional de saúde, mas vamos falar principalmente do médico, tem que ter esse perfil humanístico, científico, técnico, o que eu estou falando, técnico, não tecnicista, né?
ético, crítico. Ele tem que ter a capacidade de ter uma percepção de tudo. E hoje, por exemplo, o que a gente precisa na América Latina? Qual é o profissional que nós precisamos? Eu diria, não seria um profissional, seria vários profissionais. A gente precisa, por um lado, um investimento nas universidades para criar cientistas, pesquisadores. A gente tem avançado muito em capacidade de diagnóstico, mas a gente pode falar que só nos últimos anos, a medicina avançou muito no século XVIII e século XIX. No início do século XX, ela teve um avanço razoável, mas não muito grande. E avançou mais em equipamento de diagnóstico. Hoje, graças à genética, à neurociência, à infectologia, que está em voga hoje, a gente tem um avanço na medicina mesmo, né? Os diagnósticos médicos, através da compreensão das relações dentro do próprio organismo e das relações desse organismo com a sociedade como um todo. Então, hoje a gente precisa de pesquisadores. A gente não pode cair no que foi decidido na década de 80 do século passado, que a América Latina era só produtora de commodities, ou seja, só produtores de matéria-prima, né, e não de tecnologia. Éramos só produtores de reproduzir aquilo que era investigado e construído fora do nosso país e não produzir nossa própria tecnologia. Hoje se fala muito da China. Uma qualidade da China é que ela se fechou em si mesma e começou a produzir tecnologia própria. E a partir da própria tecnologia ela avançou. Tem outros defeitos, não estou aqui elogiando, mas estou mostrando as coisas. E a gente tem que produzir tecnologia aqui. Então, é importante que a gente tenha um grupo de profissionais médicos que pensem na medicina de forma científica, ética e crítica, de uma forma geral, né? Outro aspecto, a gente tem que ter médicos generalistas. Agora, foi muito bem mostrado nessa pandemia, a falta de um sistema de saúde mais forte e mais envasado, de profissionais generalistas, clínicos críticos, com todos os perfis humanistas e de amorosidade que são necessários, né? A gente viu que, apesar de tudo e da descrença de alguns e negacionismo de alguns políticos sobre a situação brasileira e a situação dessa pandemia, a gente viu que o SUS esteve presente. E eu digo mais, se não fosse pelo SUS, a coisa teria sido muito pior. Se não fosse por esses médicos dedicados nessa visão mais generalista, teria sido pior. Então, a gente precisa fortalecer um sistema de saúde público e universal, né? Com qualidade, crítico e criativo, né? Isso é fundamental. E aqui, em toda a América Latina, a gente vê que os únicos dois países que são universais é Cuba e Brasil. Nos demais países ainda os sistemas são deficitários ou são mistos, né? Por exemplo, na Argentina, quando o atual governo assumiu, estava sem Ministério da Saúde, porque o governo anterior, neoliberal, achou que não era interessante ter um Ministério da Saúde e tinha fechado o Ministério da Saúde e atrelado ele a um Ministério do Bem-Estar Social como uma secretaria. Era a Secretaria Nacional de Saúde. E foi implantado agora, novamente. Teve no passado e foi implantado agora. E isso prejudicou muito o avanço da Argentina e por isso que tomaram umas atitudes muito radicais e o prejuízo que está tendo também lá, né? É uma situação crítica também. Então a gente vê que, na realidade, o que a gente precisa é ter profissionais humanistas, generalistas, amorosos, criativos, né? Com perfil ético, crítico e pesquisadores. Porque até o médico generalista, que não vai estar em um laboratório de ponta de pesquisa, ele tem que ser um bom epidemiólogo, analisar a realidade daquela comunidade que ele acompanha. Então, eu vejo muito mais que a gente procura esse tipo de profissional, não é? E que um profissional que faça uma praxis médica integrada com o todo, né? Integrada com todos, né? Um médico profissional onde inclua toda a população e se inclua dentro, porque ele faz parte dessa população. Não existe um médico da população, não, eu faço parte da população. Que pena que o Valmir não estivesse aqui, mas o Valmir gosta muito de falar isso. Eu não sou diferente da população, eu sou a população.
Eu faço parte dessa população, né? Então, eu acho que esse é o médico que a gente está aqui formar. Então, o médico que tenha uma perspectiva crítica, tem que ter médicos especialistas, lógico, é fundamental ter médico especialista, um médico generalista, humanista, ele precisa do suporte técnico de um especialista, e tem que ter um médico generalista com essa visão. Eu acho que o perfil que a gente deveria procurar é esse. E interessante que eu acho que o perfil que mais ou menos a um CISAL procura, pelo menos nos primeiros 2 anos. Né? Eu não posso falar em todos os anos do processo de ensino-aprendizagem lá no CISAL, mas é mais ou menos o perfil que o CISAL está procurando e procura, quando inclui a saúde coletiva de uma forma horizontal em todos os anos até o último ano, quando inclui políticas públicas do primeiro, segundo, terceiro, também tem nos estágios, quando inclui as questões étnico-raciais, questões de gênero, né, questões de identidade. Então, a gente procura isso, esse profissional, né? E eu acho que o perfil é por aí. Agora, nem sempre é fácil, até porque o próprio mercado hoje não está interessado nesse médico. O próprio mercado está interessado em um médico que seja utilitário, que seja pragmático e prático, técnico, que resolva com o menor custo possível as coisas de forma mais rápida para fazer lucro. Ou seja, a gente está ainda em uma sociedade que se baseia essencialmente no consumo. E aí o trabalho, ou o saber médico, passa a ser mais um produto a ser consumido, né? E aí, no fundo, também está se desvalorizando o próprio profissional de medicina, quando você supervaloriza o consumo, né? Então, hoje o médico é mais um técnico a ser consumido, ou seja, não o médico, o trabalho do médico é produto para ser consumido. Essa é a sociedade que a gente vive, e essa que é individualista, egocêntrica. A gente tem que enfrentar essa sociedade de alguma forma. E isso vai se dar justamente, eu acho que se dá a partir dos debates, das discussões, e principalmente da formação acadêmica. Então, a gente tem que formar acadêmicos. Qual é a solução? Você diz, mas então, alguém poderia questionar, então o senhor está visando só um caminho? Não, não tem só um caminho para a solução. Eu tenho minha opção, que é mais uma saúde pública, gratuita, universal. Pode ser também uma saúde privada, pode ter esse caminho, né? Porque não implica que o médico que trabalha em uma saúde privada tenha uma visão desumana. Pelo contrário, se ele tiver uma visão humana, holística, e seja uma visão com uma relação de amorosidade, ele pode acreditar que a via da solução é pela via liberal. Tudo bem, eu acho que o diálogo pode ter que ser extenso a todos, e temos que abrir sempre esse diálogo. O que não pode ser mais aceito é aquele médico pragmático e tecnicista. A semana passada eu estava lendo um livro que foi publicado pelo Conselho Nacional de Medicina em 2016. E ele justamente é um professor da Universidade de Minas Gerais que falava muito sobre o perfil médico e fala sobre o médico. E ele que justamente, é interessante que o próprio Conselho Nacional de Medicina falava muito isso. Temos que voltar a analisar a prática médica, a pesquisa médica e valorizar a ação médica desde uma perspectiva humanista e crítica, não tecnicista, não mercadológica, não burocrática, que seria o respeito aos procedimentos e aos protocolos. Se ensina muitas vezes muitos protocolos, né? Medicina é muito comum, como tratar tal agravo, mas a gente tem que mudar, tem que ser mais criativo, porque esse agravo pode ser tratado de formas diferentes dependendo da realidade que eu vivo e dependendo dos grupos que eu faça parte, né? Então, eu pensei assim, quando eu pensei o perfil, eu pensei muito mais nessas linhas, né? E principalmente, e é uma coisa que é um desafio ainda na universidade, é trabalhar isso de forma integrada. Porque ainda a gente trabalha isso de forma fragmentada, por exemplo, na UCISAL. Na UCISAL a gente tem esse defeito, a UFAL tentou integrar, mas também ainda continua com problemas de não integração total, né? Mas o ideal seria trabalhar isso em um tipo de módulos que seja integrado para que veja a percepção
que você não é hoje uma coisa e amanhã outra. Nós somos um ser único, que tem uma visão crítica única, uma visão amorosa única, tenha um cuidado e que vão trabalhar junto com o outro para construirmos uma vida com qualidade ou uma vida com felicidade, né? Minhas primeiras palavras seriam isso. Aí eu também me coloco à disposição para a gente questionar, dialogar, debater, à disposição total de vocês. Muito obrigado, Edson, e a todo mundo que está ouvindo. Obrigado, professor Parece Ita. até que a gente combinou, né, professor Ita? Eu comecei falando do racismo estrutural e o senhor deu continuidade. Foi maravilhoso a sua fala. Obrigado, a sua também. Obrigado, professor Ita, professora Salete. Vamos começar agora com a discussão. Temos bastante perguntas aqui no chat. Né? Primeira pergunta aqui da professora Sandra. Professora Sandra também, professora nossa lá na Uncisal. Um beijo para a senhora, professora. Professora Salete, na sua opinião, por que a maioria das universidades brasileiras não tem as políticas de equidade do SUS de forma obrigatória no currículo dos profissionais de saúde? Um beijo, Sandra. Saudades. Então, na minha opinião, a própria pergunta já diz, né? Política. Então, é uma política que tem que ser do interesse não só da universidade, mas também dos estudantes, né? O que a gente sabe é que algumas temáticas, né, que eu citei, como a questão LGBTQIA+, negros, né, mulheres e outras, vistas de forma bem ampassando, né, tipo assim, uma carga horária de um curso de 800 horas, o aluno vê em 5 horas, em 4 horas, numa aula ou numa palestra. E isso é de interesse político mesmo, porque qual o interesse da sociedade, né, de a gente trabalhar essa equidade, né? Então, trabalhar essa equiparação, trabalhar fazer com que os profissionais, né, principalmente os médicos, entendam ou saibam com que público está lidando e sobre o que está lidando, né? Então, quando a gente fala de equiparação, falar realmente de igualar, né? De trazer essa população para mais perto de nós, né? Da sociedade comum, né? Do normal, né? Então, são vistos como minorias e são tratados como minorias. E como diminuir essa minoria, né? Equiparando. E, na verdade, não há um interesse político, nem e aí eu digo, e atualmente é que não há mesmo, né? Na verdade, a gente está vendo todos os nossos direitos sendo retirados de nós, e aí essa preocupação da sociedade civil também, né? A sociedade civil não cobrar isso, né? A gente vê que a política de cotas, por exemplo, na universidade, se a sociedade civil na UFAL, se a sociedade civil não questionasse, não caísse em cima das pessoas que estavam fraudando as cotas, hoje a gente também não teria as bancas de heteroidentificação, né? Então, o quanto é importante não só ter as cotas, mas o quanto é importante a fiscalização da sociedade civil e a cobrança da mesma em relação a isso. Então, a UCISAL é uma pioneira nisso, né, nessas disciplinas, e eu acredito que todo aluno que passa por essa disciplina sai um pouco modificado, né? Sai um pouco diferente, sai um pouco mais humano, acho que tira um véu, né, que a sociedade fez da gente não enxergar a dor do próximo, né? Da gente achar que a dor do outro é sempre um mimimi, né? Então, eu acredito que é interesse político mesmo. Acho que o professor Ita está caindo, né? Opa, voltou. Desculpa, gente. Caiu 2 vezes.
tive que voltar agora pelo celular, porque o computador travou. Isso, você está com o microfone fechado. Desculpa. O senhor gostaria de complementar de alguma forma? Depois tem outra pergunta, porque eu não eu caí, aí eu não vi muito bem a pergunta. Agora, só queria repetir, esses temas que foram depois criados quando foi aberto o concurso para a abertura de a disciplina específica de políticas públicas em questões étnico-raciais e gênero, na UNCISAL já vinham sendo discutidas há muito tempo, né? Dentro da disciplina que antigamente era saúde coletiva, né? A professora Annalise Dantas e eu trabalhávamos isso há muito tempo em uma disciplina que a gente chamava antropologia e saúde, né? E eu acho que o pulo qualitativo que se deu quando foi criado algo específico para isso, a partir de uma determinação do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde, eu acho que foi fantástico. Não só porque eu acho que tinha que ter um olhar específico para isso, com mais força na situação atual brasileira, senão também fantástico para as pessoas maravilhosas que ingressaram na universidade para discutir isso, né? Que tem um grupo de professores que discutem essas questões muito dedicados, e eu acho isso muito interessante, muito positivo, porque a gente não pode discutir todas as áreas em todo momento e em todo lugar, então tem que ter também os especialistas, os dedicados especificamente a alguma área. Então eu acho muito interessante, realmente a UNCISAL nisso tem um avanço muito grande, muito grande. Pronto. Professor Ita, a próxima pergunta é para o senhor, também da professora Sandra. Vou dizer a pergunta aqui para o senhor. Professor Ita, na sua opinião, por que a saúde coletiva ainda é um campo tão desvalorizado na formação curricular, quando temos um país com o SUS? O senhor está mudo, professor. Desculpe, gente. Eu estou tentando entrar novamente pelo computador, para ver se eu consigo. Aí eu vou apagar aqui, vou sair daqui, viu, gente? Tá bem, professor. Agora, melhorou? Melhorou? Tá legal. Pronto. O senhor quer que eu repita a pergunta? Não. É que pelo telefone eu não consigo trabalhar bem, me desculpe. Tá bem. Eu acho que é uma resposta que até a Sandra conhece melhor do que eu, mas é interessante ser discutida, né? A saúde coletiva, ela tenta analisar a saúde como um todo. Ela tenta analisar e relaciona a saúde vinculado ao que a gente poderia chamar de arte e poesia, né? A arte de trabalhar, a poesia, que seria um pouco mais a amorosidade de trabalhar desde uma perspectiva não individual, só biologicista, mas vendo o todo, o coletivo da sociedade, né? E acho que isso faz com que ele então se torna uma área cara, porque é cara, né? Mas que não tem retornos, muitas vezes profissionais, para aquele que se dedica a essa área, né? A gente vê, por exemplo, a epidemiologia, que é ligada à saúde coletiva, não tem, fazem grandes estudos sobre a realidade brasileira e seus conflitos, as contradições, e como é tratado, e sobre as especificidades de cada grupo, que fazem parte dessa sociedade como um todo, mas não é muito respeitada nem muito valorizada, né? Eu acho que historicamente essa saúde coletiva foi vista como algo. Antigamente era a saúde, na época que eu comecei a ensinar na UNCISAL, a sigla da saúde coletiva era SACO. Aí o pessoal, é um saco mesmo. Até pode ser um pouco de culpa por nós professores que não motivamos
não motive, nós fizemos com que os alunos se motivassem a isso, né? Ou porque realmente, quando você começa a discutir que saúde também é amorosidade, que saúde também é conceitos e preconceitos, que você tem que desestruturar todos os seus valores, que você tem que repensar a sociedade não a partir só de um órgão, sino a partir de uma totalidade complexa, né? A partir de uma totalidade que nem sempre é clara, né? É a partir de umas relações de praxis, ou seja, que a medicina é uma praxis individual e coletiva. Isso muitas vezes não motiva a muita gente e não dá um retorno também, porque isso o mercado não quer. Quem que vai trabalhar na saúde coletiva? Ou quem trabalha no serviço público, ou que vai para uma empresa para estudos epidemiológicos. Pode ser até empresa privada, mas estudos epidemiológicos. Então não há uma grande motivação ainda, é um mercado que quer ser cada vez mais consumista e fechado em si mesmo. Então eu acho que isso por um lado. Por outro, eu acho que nós temos que fazer autocrítica. Muitas vezes a gente não consegue motivar. A gente tenta criar, tenta motivar, mas a gente não consegue motivar o interesse para esse lado. Agora, eu sei que quando as pessoas se motivam, não saem mais. Eu conheço muita gente que se motivou nessa área de saúde coletiva e não saiu mais. Ou hoje trabalha em saúde mais, podemos chamar, individual, né, mas que é apaixonado pela saúde coletiva, né? Então, acho que a saúde coletiva não é valorizada porque ela trabalha outros saberes, como a sociologia, a antropologia, a psicologia, a estatística, a bioestatística, a ética. A saúde coletiva trabalha em um confronto, uma relação de saberes frente a uma sociedade que está sendo construída e que foi maltratada historicamente, que está sendo maltratada hoje e que na construção estamos maltratando ela ainda, cada vez mais. Então a saúde coletiva analisa um pouco isso, e nem sempre as pessoas querem ver esse aspecto. Eu acho que por aí, eu não sei se respondi o que Sandra queria, mas é difícil realmente reconhecer a saúde coletiva, é muito difícil. Tá certo. Obrigado, professor. Professora Salete, gostaria de complementar a fala do professor Ita? Não, concordo plenamente. Vamos dar prosseguimento à próxima pergunta. Essa aqui vai para ambos. O que deveria ser feito para que o discente dos cursos de saúde saiam das universidades com uma boa base em estratégia de saúde da família? Quem deseja começar a responder? Eu acho que estágio, né? Estágio no SUS é uma boa... E não só no SUS, né? Eu quis dizer SUS no sentido... Mas o estágio não é na questão da saúde da família, né? De ir nas casas. Como é que chama esse programa, professor Ita? Que eu esqueci agora? A estratégia, né? De ir em casa e cuidar de toda aquela família, né? E saber do dia a dia é fundamental. Eu acredito que você se inserir dentro da comunidade, você sentir não só o que causou, a causa e o efeito, não, mas por que você está com dor de cabeça, né? Por que você não dormiu bem? E esse porquê vai te transformar totalmente num melhor profissional, né? Você saber de um todo daquela família. Acho que é fundamental participar, passar por esse princípio. Eu concordo com Salete. Eu acrescentaria só algumas pequenas coisas. Essas porquê, eu acho que a nossa formação no CISAL, eu vou falar específica no CISAL, que é o que eu participo, no passado já trabalhei na UFAL, mas hoje sou no CISAL. Eu acho que ela é bastante interessante, voltada para a saúde da família, né? Porque saúde da família é ter um médico generalista com qualidade crítica e construtiva. Eu sempre falo essas palavras. Que ele vai do diagnóstico, como o Salote fez, fazer um diagnóstico individual.
E educacional. O médico também. Não, por isso. Ele é um pedagogo. O médico tem que ser um pedagogo, mas ele vai desde um diagnóstico individual e coletivo, porque nenhuma situação é só individual ou só coletiva, há uma relação, né? Até ver processos a partir de uma construção coletiva com outros profissionais de saúde, de um diagnóstico, de um procedimento que atenda aquele indivíduo e aquela comunidade, né? Que pode ser uma intervenção específica na área de saúde, ou psicologia, ou outras áreas, ou pode ser cuidados paliativos. Por exemplo, uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar muito na UNCISAL ainda é os chamados cuidados paliativos. Hoje um profissional generalista tem que conhecer de cuidados paliativos. Você tem, e não só para o outro, senão para si mesmo também, né? A gente tem que trabalhar essa questão dos cuidados paliativos de forma horizontal, em todos os níveis, atenção primária, secundária e terciária, né? É uma coisa que é fundamental, esse tipo de cuidados. E isso tem que ser, agora, o fato principal, eu acho que falta, é uma maior discussão disso dentro da própria academia. Porque a gente vê um grupo de professores, médicos e não médicos, que trabalham nessa linha, e ainda temos um grupo de professores que não é que rejeitam essa linha, mas supervalorizam a tecnicista, né? Então começa a dizer, por exemplo, eu vou falar frases aqui que eu já ouvi alunos que estão no 6º ano falar: professor, tudo que vocês fazem no 1º e 2º ano é um sonho, utopia, porque o médico bom é aquele que sabe fazer uma cirurgia e ganhar dinheiro para ter um carro bom todo ano. Eu acho que isso não é um valor só administrado pela sociedade. Eu acho que houve uma formação de algum profissional no caminho que falou isso. Ou, como eu já vi uma médica uma vez falando que a saúde da família era brincar de ser médico. Eu fiquei chocado, como que uma professora de uma universidade, critica outros professores médicos e diz que saúde da família é brincar ser médico. Eu acho que, para mim, meu avô, sempre eu digo, meu avô era médico generalista, né, lá na Argentina, e para mim é um excelente médico, um médico fabuloso, porque justamente ele tinha uma percepção do todo. Ele cuidava desde do parto, ele fazia desde o parto até os cuidados paliativos com a pessoa de 80 anos. Ele era um médico que conhecia todas as áreas. Então, o que precisa mais é um debate, uma construção. Eu acho que a gente até já avançou muito. Eu acho que a gente já tem a equipe, hoje está um pouco estruturada, mas tem a equipe de saúde da família, tanto o grupo de Salete e Sandra, que fazem visitas, como a saúde pública, tirando esse período de pandemia. A gente tem ido, faz visitas às comunidades, conhece, né? A gente tinha antigamente tinha uma unidade que era ligada a um CISAL, e isso ensinava bastante os alunos, a unidade teórico-prática. A primeira unidade teórico-prática da saúde da família no Brasil, eu estou falando no Brasil, porque os polos de saúde começaram em Alagoas, né? O professor Décio da Universidade de Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro veio para aqui, a gente construiu, foi aqui em Alagoas, e a primeira era ligada a um CISAL, e depois, um ano depois, a gente fez um convênio com o FAO, era um CISAL que era só para alunos da medicina. Foi inaugurada aqui em Alagoas, e pela UNCISAL, que era o CAIC, que foi a primeira unidade de saúde no estado de Maceió, no estado de Alagoas. Então, temos umas práticas, a gente tem um caminhar, né? Eu acho que ainda a gente não forma aquele médico que a gente gostaria, mas estamos próximos. Eu vejo com muita satisfação quando, há 4 anos atrás, estava em uma reunião, e isso posso falar porque foi falado abertamente, estava em uma reunião na Associação dos Secretários Municipais de Saúde, e a gente falando um pouco de saúde da família e da formação. Aí o presidente da associação disse: os alunos da UNCISAL, a gente gosta muito para chamar a trabalhar na equipe de saúde da família, porque eles são muito mais críticos e humanistas, e tem uma visão muito mais global, né? Eu hoje acho que o FAO também já adquiriu isso. Na época ela não tinha feito a reforma, né? Ainda estava com os alunos anteriores, que eram mais tecnicistas. Hoje o FAO... Então, eu acho que a gente está nesse caminho, tá? Agora,
precisava criar mais debates entre os professores, não entre os alunos só, porque vocês criam esse debate, vocês discutem. Agora, nós, professores, somos muito vaidosos e achamos que sabemos todos e não queremos discutir com os outros. Cada um se fecha no seu mundo e tem medo de dizer, não, eu não sei isso, eu queria conhecer. Né? Então, a melhor forma, às vezes, de não aceitar que não sabe é criticar ou atacar o outro. Mas eu acho que até as pessoas que atacaram porque não conhecem. Quando você conhece realmente saúde da família, você se apaixona. Agora, não significa que você vai optar por ser um saúde da família. Ontem eu estava assistindo uma entrevista de uma epidemióloga muito interessante no TAS, uma entrevista que era Confronto. Né? E é muito interessante como ela falava, ela é epidemióloga, mas falava dessa questão da coletividade, da ética, dessas questões que a gente vai falar de uma forma muito apaixonante. E disse, o profissional médico tem que ser apaixonado por aquilo que faz. E ela repete, se você faz aquilo que você tem paixão, você nunca vai trabalhar, você sempre vai fazer o prazer. Lógico que vai ter dores de cabeça, vai ter conflito, vai ter problema financeiro ou não, às vezes você vai melhorar, mas vai ter prazer. Então a saúde coletiva é apaixonante, eu acho que a gente tem um caminho certo, precisamos discutir mais, precisamos dialogar mais, precisamos ter mais unidades vinculadas a um CISAL de saúde, da estratégia de saúde da família. É tão importante, só para terminar, que você vê que algumas universidades privadas já montaram suas unidades próprias de saúde da família, em convênio com a prefeitura, né? Elas montaram suas unidades porque viram a importância disso. A gente já tinha a nossa, a UFAL tinha a deles, a gente perdeu e temos que voltar a conquistar. 1, 2, 3 unidades que a gente possa ter uma intervenção direta nessas unidades, não só a serviço do nosso conhecimento, mas principalmente a serviço da comunidade. Porque quizás um dos grandes erros históricos dessa unidade é que a gente voltava ela para o aluno. E tem que voltar para a comunidade, e o aluno tem que estar voltado também para a comunidade. Ou seja, o profissional não tem que se voltar para si mesmo, o profissional tem que se voltar para o outro, ele tem que voltar para as questões étnico-raciais, ele tem que se voltar para questões de gênero, ele tem que voltar para questões de fobias, todo tipo de fobia, né? Todo tipo de preconceito, ele tem que se voltar a trabalhar em isso. E eu acho que é isso que a estratégia de saúde da família prega. Então a gente tem que voltar a ter unidades práticas mais vinculadas, mais próximas ao CISAL. Eu acho que isso ajudaria muito. Obrigado. Obrigado, professor Ita. Vamos para a nossa próxima pergunta. Ela diz o seguinte: Salete, é do Flávio de Souza Ferreira. Salete, você acha que o discurso utilizado pelas esquerdas, visando um pagamento de dívida histórica com os negros, mais prejudicou atualmente do que ajudou? E ele emenda: não seria mais efetivo utilizar-se do discurso da proporcionalidade? Eita. Primeiro, qual é o nome do rapaz? Você disse? É o Flávio, professora. Flávio. O sentido da pagamento de dívidas não é da esquerda, tá? Vem bem antes. Se eu não me engano, Aristóteles já falava dessa questão de que a igualdade não era o certo, né? Porque a igualdade era utilizada muito no direito, né? Os direitos que o direito trabalha muito, que todo mundo tem que ser julgado de forma igual, e ele já trabalhava dessa questão da equidade, né? E aí o princípio da equidade, ele já fala dessa questão de assegurar o tratamento desigual aos desiguais na busca da igualdade. Então, primeiro, não é da esquerda, né? Eu falei da questão política, da política atual, mas lembrando que não é da esquerda. Se fortaleceu muito na gestão da esquerda, por quê? Porque na gestão da esquerda foi se trabalhado muitos movimentos sociais. Foi onde os movimentos sociais se viram muito valorizados e organizados e forçados a se organizarem, né? Mas eu não acredito que isso
fez com que a gente perdesse, nos prejudicasse, muito pelo contrário, né? Nós do movimento negro, eu sou do movimento negro desde os 14 anos, tem uns 30 anos que eu sou do movimento negro, e aí eu percebo a evolução, e não essa queda que você fala, não essa como é que você colocou? Esse prejudicar, não, a gente não se prejudicou. O que eu observo é que a gente já passava por esses problemas sociais, né? A juventude negra, na verdade, a gente já passava e aumentou, né? A juventude negra cada dia morrendo mais, as nossas mulheres periféricas cada dia sendo o feminicídio aumentando, mas o que eu observo hoje é que com a internet, com o advento das redes sociais e da internet, se tornaram mais públicas. A gente consegue saber o que está acontecendo no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na China, em tempo real. E antes não acontecia isso. Então, o movimento negro era muito mais frágil antigamente do que hoje. Hoje a gente é muito mais forte. Se eu te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro. Eu sou da área de cultura, eu sou produtora cultural, eu tenho uma empresa de produção cultural, e recentemente nós conseguimos, a Benedita da Silva conseguiu que se tirasse do fundo de cultura um montante de 300 bilhões para a cultura. Por quê? Porque o presidente, quando lançou a lei emergencial, ele deixou de fora a cultura. E a cultura é que sustenta o Brasil, né? A gente se passou pela pandemia assistindo live de cantores e tudo mais. E que foi que o movimento nacional fez, junto com a Benedita da Silva, né? A Lei Aldir Blanc, só que ela não colocou cotas na Lei Aldir Blanc, porque se ela colocasse cotas, não seria aprovado. Então, depois que a lei foi aprovada, cada estado, a gente no Nordeste, cada região se juntou e começou a cobrar dos governantes locais as cotas. Aqui, eu encabecei um comitê, teve uma outra amiga que encabeçou um fórum, eu encabecei o fórum, outra amiga encabeçou um comitê, e nós brigamos pelas cotas aqui em Alagoas. E nós conseguimos 50, eu entrei eu acho que eu já vou responder uma outra pergunta que ele fez aqui, da questão das minorias, e nós conseguimos 50% de cotas para a Lei Aldir Blanc, né? Está saindo agora os editais, e a gente conseguiu 50% de cotas, não só para negros, né? A gente dividiu essas cotas para negros, mulheres e a população LGBT e cigana e índio. Então, toda a comunidade cultural que tivesse uma mulher como liderança ganhava 10 pontos, se fosse negra, mais tudo acumulativo. Então, a nossa luta, depois do advento da internet, ficou muito mais forte, né? E a gente busca realmente essa equidade, e não a igualdade, porque a igualdade não existe, nós não somos iguais, né? Eu não sei se a maioria dos alunos sabem, a gente tem dois projetos de extensão na UNCISAL que trabalha diretamente com direitos humanos, e o outro que é saúde, alteridade e liberdade. E dentro desses dois projetos de extensão, nós temos oficinas que são dadas nas escolas públicas e tudo mais, falando sobre a importância das cotas da universidade, né? Então, por que não é igual? Porque quando a gente vai para a escola pública, 80% dos alunos que estão sentados nas escolas públicas são negros periféricos. Quando a gente entra na universidade, a gente fez essa mesma palestra no cursinho da UFAL, né, aquele Conexões Saberes, eu acho o nome. O que é que a gente viu lá? 20% são negros. Então, por quê? Porque os nossos irmãos negros mal terminam o segundo grau e precisam trabalhar, eles não entram em escola pública, eles precisam trabalhar, porque a escola pública é em horário normal. Então, que igualdade é essa? Né? E quantos não terminam, né? Quantas meninas engravidam antes disso? Quantos meninos morrem, né?
pela mão de policiais, pela mão do tráfico. Então, não existe essa igualdade, Edson. Não diga mais isso, por favor. Acho que eu me exaltei, né? A gente se exalta, viu, Edson? Desculpa. Que é isso, professor. Aqui é um lugar para a gente livre e aberto, né? Professor Ita, o senhor gostaria de complementar alguma palavra da professora Salete? Vou só complementar, ela falou tudo. Primeiro pedir desculpa que caí de novo e voltei para o celular. Agora vou ficar no celular. Meu computador está com defeito. Não, não sei se ela comentou, mas, por exemplo, as cotas, alguém falava de esquerda, as cotas, como são vistas bem e foram implantadas no Brasil, na realidade, foram implantadas por primeira vez nos Estados Unidos, na década de 60, por um grupo neoliberal, né? Que era justamente para dívida histórica. Até no discurso que foi colocado dívida histórica, né? Você vê que tanto Obama como a esposa de Obama foram cotistas, né? Principalmente a esposa, né? Então, não é uma coisa assim, invenção do Brasil. Depois, todo o discurso que eu vi da Salete, eu concordo plenamente com ela. E acrescento que a gente tem duas questões aí que tem que ser tratadas duas com a especificidade de cada uma, mas sem desvincular uma da outra. Uma é a questão étnico-racial e de gênero, com povos ciganos, povos indígenas, povos afrodescendentes, e a outra é a questão de classe social, né? Muitas vezes a gente quer fazer uma luta, não vamos fazer uma luta étnico-racial, mas nada a ver com classe racial. Não, mas classe social. Não pode desvincular. Agora, lógico que tem momentos de especificidade de cada luta. Não vou estar o tempo todo só fazendo classe social, então tem seu momento de especificidade, mas não podemos desvincular nossa realidade, que é uma realidade classista, totalmente desigual, é a sétima do mundo em nível de desigualdade, gente. Foi dado hoje pela organização, pela ONU, foi colocada hoje, é a sétima. A gente está só acima de 6 países africanos que também são totalmente desiguais, certo? Então, para quando a gente vê isso, a gente tem um conflito social, tem um conflito de classe, temos conflitos de gênero, temos conflitos étnico-raciais com todos os grupos, religiosos, conflitos religiosos terríveis, um desrespeito aos diferentes tipos de religiões terríveis. Então, mas tudo isso tem que ser tratado em conjunto, respeitando em cada momento suas especificidades, né? Então, a gente são coisas que estão vinculadas, e para compreender, também temos que compreender esse processo histórico e como essas coisas estavam vinculadas e como às vezes se tentou separar e que não podem ser separados, e o que levou hoje a situação que estamos hoje, como diz a Salete, cada vez mais negros morrendo, não chegando nem ao primeiro grau, né? Ontem mesmo, quem lê os jornais, 2 adolescentes, um de 20 e um de 17 anos, foi morto brutalmente pela polícia, aparentemente, e eram inocentes, não tinha nenhum tipo, só porque eram negros, estavam de moto, em um horário, num lugar errado, onde a polícia não queria, né? Então, não é coincidência, não é por acaso que a maior parte dos negros são pobres. Não é coincidência, não é por acaso que a maior parte dos negros são assassinados, né? Não é coincidência. Mas também há toda a questão social que tem que ser analisada. Eu só queria acrescentar isso. Obrigado. Obrigado, professor Ita. Deixa eu complementar. E aí, quando a gente fala da questão da proporcionalidade, né, quando se diz, não seria mais efetivo utilizar o discurso da proporcionalidade, nós somos maioria, né? Então, eu não sei se a minoria branca ficaria feliz de saber que nós somos a maioria. Nós somos maioria em mulheres, nós somos maioria em negros, nós hoje somos maioria na população LGBT. Infelizmente, mataram tantos índios que eles agora são minorias, mas eles já foram maioria, né? Então, a gente tomar esse tipo de cuidado quando a gente for falar, que quando a gente foi brigar pelas cotas, foi se falado isso. Mas se você for olhar o IBGE, não, o IBGE não fala nada, porque se a gente for juntar quem é marrom bombom, quem é marrom piscina, quem é tudo preto.
né? Preto que não, lembra quando eu falei na minha primeira fala, né, quando eu disse que não se reconhece como preto, que não se vê como preto, e a culpa não é dele, a culpa é da sociedade, a culpa é estrutural, é do Estado. Só isso. Obrigado, professora Salete. Temos mais uma pergunta aqui do Maicon. A pergunta é para os dois. E vamos lá. Qual a importância do processo de determinação social, do processo saúde e doença na formação médica, para atender às necessidades da população na América Latina? Essa pergunta do Maicon. Quem gostaria de começar respondendo? Professora Salete, professor eu começo. Marco. Isso, eu acho que eu tentei falar isso no início, não é? O processo de saúde e doença é um processo que vai determinar como cada grupo, a nível macro, né, entra no seu processo de adoecer ou de viver, certo? Não é só do adoecer, processo de adoecer e de viver. Processo de ter uma vida com qualidade, ou uma vida satisfatória, ou uma vida feliz. Então, eu compreender como que aquele processo se dá na população, como profissional médico, é fundamental. Porque eu vou saber como trabalhar com aquela população. Então, quando a gente fala, bora discutir o processo de saúde e doença, eu vou discutir, não, aquela população está adoecendo, por quê? Porque tem momentos de exclusão daquela população. Aquela questão que a gente estava falando um pouco antes, que está dentro do processo de saúde e doença. Por que morrem mais negros de morte matada? É porque acaso? Porque a bala gosta de procurar uma cor mais bonita para ela furar? Não. Isso é determinado por um processo histórico social, certo? Que tem que ser combatido, que tem que ser atacado. Né? Então, quando eu vou dizer por que certos grupos morrem mais que outros grupos? Porque, por exemplo, agora eu acho interessante, agora se a gente analisar bem o momento da pandemia. No primeiro momento, a pandemia se deu mais em um certo grupo social, né? Que era aqueles que viajavam, aqueles que tinham contato com pessoas mais de viagem internacional. Aí houve aquele caos, aquela preocupação, aquela questão. Quando a pandemia se favorizou, ou seja, entrou nas favelas e saiu desses grupos, a coisa foi um pouco deixada de lado por vários órgãos e pelo governo federal. Foi deixado de lado, né? Porque está matando quem? Pobre e negro. Está matando o quê? Pobre e índio. Até o movimento indígena tem que entrar no processo do judicial para proteger os índios, porque estavam levando a pandemia para lá. Entendeu? Propositadamente. Então, quando eu tenho uma compreensão do processo de adoecer daquela população, eu vou poder intervir de forma mais direta, tanto numa perspectiva equânime como numa perspectiva até biológica, né? O que leva aquela população, a desnutrição daquela população está levando aquela população a ter certos agravos? A desnutrição, né? O que leva a que certos grupos populacionais tenham mais agravo A e menos agravo B? Então, o que me permite, esse estudo, lógico que a gente não vai estar 24 horas vendo o processo de adoecimento, mas você tem uma compreensão desse processo de adoecimento, vai fazer com que tua intervenção, teu diagnóstico, tua prática, teu fazer médico, seja muito mais eficiente e eficaz, e tenha maior resolutividade, com qualidade, dando aquilo que as pessoas querem, qualidade de vida. E qualidade, como eu sempre digo, a população não quer ficar sã por ficar sã, não. A população quer ficar sã para poder realizar suas fantasias, para poder realizar seus sonhos, para poder realizar seus desejos, né? É isso que a população quer. A população quer ter oportunidades. E para ter oportunidades, um dos meios é a saúde. Tem outros, mas um dos meios é a saúde. Então, a saúde não é um fim em si mesmo. É um meio. E é por isso que o processo de, a compreensão do processo de saúde e doença é fundamental para permitir dar esse meio àquela população para ele chegar ao fim que aquela população quer.
uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, uma satisfação, poder caminhar, poder enxergar, poder ouvir. Então, acho que é fundamental o processo de doença, a compreensão desse processo de doença na formação e principalmente na prática do profissional médico. Não sei se eu respondi a pergunta ou viajei um pouco, viu, Salete? Para mim, respondeu e me fez viajar. No seguinte sentido, professor Ita, quando o senhor fala, foi importantíssimo o senhor entrar primeiro, porque eu lembro exatamente quando começou a campanha do Covid, né, de lavar as mãos, de usar sabão, do asseio, e aí quando a gente vai para a periferia, né, quando eu vou falar da nossa, mas a minha filha mora em São Paulo e eu vou dar um exemplo mais claro, porque aqui em Alagoas a gente não consegue ver as coisas tão mais claras, mas quando a gente vai para a nossa periferia aqui da beira da lagoa, a gente vê, no início, na grande primeira onda, a gente via toda a população do lado de fora, né, sentada nas ruas, e quando a gente ia todo paramentado para lá, para dar instruções, eles não têm água corrente, minha gente, né? Então, quando a gente vai falar desse processo de saúde e doença na questão macro, a gente tem que entender o porquê daquela população são as maiores atingidas. Eles não têm água corrente, eles não têm saneamento básico, eles não se alimentam adequadamente, né? Então, como é que a gente faz campanha falando de lavar mão com água e sabão, né? E aí eu tenho um exemplo muito claro nisso, eu procurei agora rapidinho a reportagem, mas eu não achei, que é o seguinte: em São Paulo, né, no pico da pandemia, os moradores da Grande São Paulo tinham, tipo assim, 100 casos de Covid-19, e um bairro da periferia, já estavam com mais de 1.000 casos de Covid, né, logo no início da pandemia. E aí você mostra claramente, quando o senhor fala do que, quando a gente trabalhar a raça, a gente tem que trabalhar a classe, e a gente também não pode se diferenciar de gênero, né? A grande maioria das pessoas que estavam levando a doença para a comunidade eram as mulheres que pegavam ônibus, os coletivos, para trabalhar nas casas da gente rica, né? Então, a gente percebe como claramente como o Covid atingiu, né? Tem raça e tem classe, né? Tá atingindo todo mundo? Tá, mas as pessoas que têm plano de saúde, as pessoas que têm condições de se alimentar, pegam o vírus e conseguem sair dele sem grandes proporções, mas a população, a grande maioria da população de classe da periferia, não. Eu acho que eu consegui complementar nesse sentido. Muito bem, obrigado, professor Salete. Foi bastante interessante a resposta dos dois, linkando junto com a pandemia. Temos mais uma pergunta aqui, do Maicon também. A América Latina necessita de profissionais de saúde, sobretudo nas periferias e nas cidades interioranas? Isso está ocorrendo? E qual a solução? Também uma pergunta aberta aos dois. Eu vou começar também, Francisco. A América Latina precisa muito profissional. O Brasil precisa, né? Primeiro, aquela questão que houve, e em alguns países mais do que outros, o aumento das escolas médicas. Tem escolas demais. A gente, eu tenho um dado aqui, que só para a América Latina, né, está faltando profissionais médicos, 800 mil profissionais, só para a América Latina, né? É um dado peraí, tá aqui. Não é só profissionais, não só médicos, profissionais de saúde como um todo, está faltando 800 mil profissionais na América Latina. É um dado da Organização Mundial da Saúde, certo? E ela foi a que mais incentivou durante muito tempo a criação de novas escolas médicas, porque estava faltando médico.
Aí alguém diz, mas há uma má distribuição. Concordo, também há uma má distribuição. Mas temos que ter cuidado com esse discurso de má distribuição. Porque, às vezes, você nos grandes centros tem muitos médicos, mas faltam os médicos específicos. Por exemplo, nos grandes centros você tem os especialistas, mas não tem médicos generalistas. Porque o médico generalista geralmente está mais na periferia ou nos interiores, né, ou nas áreas rurais. Então, temos que ter cuidado. Agora, a única solução, ou seja, não é a única, há várias soluções, é motivar o aluno, ou seja, a gente não pode viver eternamente nos trabalhos daquelas ONGs, como Médicos Sem Fronteiras, que é fantástico, é um trabalho lindo, dependendo deles, que são pessoas voluntariosas e voluntárias que vão trabalhar em lugares díspares e lugares terríveis, né, e que muitas vezes em conflito, até situação de guerra. A gente não pode depender disso, a gente não pode depender da boa vontade do profissional. Eu acho que a gente tem que motivar esses profissionais a morar no interior, viver no interior. Aí essa pergunta também pode ser um pouco maliciosa. Maliciosa no sentido, professor, mas então a teleatendimento não seria uma solução? Que é o que está de moda, está de boga, o teleatendimento. Ou seja, você fazer um atendimento por internet ou pelo celular. Bom, eu acho que não é por aí a coisa. Eu acho que do dia que eu acredito que o teleatendimento é a solução, eu também não vou precisar mais de médico, só vou precisar de um computador, onde eu coloque os dados do computador, da chamada inteligência artificial, que a gente sabe que não existe, não vai existir nunca a inteligência artificial humana, porque ele não vai ter nunca a capacidade de decidir a afetividade e principalmente a inteligência artificial não vai ter a capacidade de compreender o acaso, o diferente, o caos. Ela só entende a lógica dualista, 1 mais 2, 2, 2, sim, não. Então, quando você vai para o caos, quando você é algo diferente, a inteligência artificial criada pelo homem não vai chegar, né? A relação afetiva, a relação disso, não vai chegar. Então, se eu posso trabalhar só com telesaúde, então posso trabalhar só com computador, que também não acredito. Eu acho que, por exemplo, a telesaúde, a telemedicina, a teleconsultoria são úteis, são ferramentas muito importantes, né? Muito importantes para o paciente que está sendo tratado, o usuário que está sendo tratado, e depois tem um problema específico onde vai chegar, o médico já conhece. O médico já tem uma relação afetiva, o médico já tem uma relação e uma compreensão daquele indivíduo. Então, não vai fazer o primeiro diagnóstico. Ele vai fazer um acompanhamento, ou para salvar uma vida, em caso de emergência. Mas eu acho que isso nunca vai substituir o toque, a compreensão, a afetividade, a capacidade, que eu acho que para mim é a melhor capacidade que o profissional médico pode ter, é a capacidade de ouvir e compreender o outro, aceitar o outro dentro de suas próprias percepções de vidas e compreensões de suas situações e problemas. Isso que o médico é. Então, o médico tem que ter aquela capacidade de compreender o outro, como o outro conflitos, as crenças. Eu tenho um bichinho caminhando na minha cabeça. Tem que entender o que é esse bichinho que está caminhando na cabeça desse indivíduo e não dizer, é maluco, né? E isso só se vai através do contato. Agora, a teleconsultoria é lógico, se eu tenho um médico generalista em uma ponta, por exemplo, no meio vamos falar, da selva amazônica, e eu tenho um grupo de usuários, pacientes que precisam de um especialista, eu posso, médico generalista, me relacionar com um médico especialista e, através de teleconferência, junto com o usuário, dar um atendimento médico. Eu posso tentar e monitorar batimentos cardíacos. Hoje, na Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil, em alguns lugares, já tem que você tem chips que você tem desde um computador, desde um consultório, você acompanha. Essas questões tecnológicas eu acho fantásticas. Mas isso não é a forma de chegar para a comunidade. Você vai chegar, se você chegar só desse jeito para o interior, você vai chegar com uma saúde de alta tecnologia e baixa qualidade. Alta tecnologia e baixa qualidade. Então, acho que é fundamental motivar o médico, fundamental. E esse motivar é dando estrutura, dando capacidade de conectividade, é dando bons salários, é dando mobilidade, é dando contratos sérios.
O Brasil, durante muito tempo, fez uns programas de interiorização médica. Eu participei de 4 programas, desde 96 para aqui teve mais de 4, mas eu participei de 4. Onde você pagava mais para os médicos irem para o interior, mas você pagava mais, mas sem nenhum tipo de contrato, sem nenhum tipo de... por 2 anos, e depois de 2 anos, deixava solto. Né? E o profissional vai lá e depois volta. Não tem... Hoje, naquela época não tinha a conectividade que tem hoje, porque você, como profissional médico, você precisa estar se atualizando, você precisa estar em congresso, você precisa viajar, você precisa estar em contato com o mundo. Hoje é mais fácil. Então, acho que você, dando toda a qualidade, você pode colocar e interiorizar o médico, aqui em qualquer lugar da América Latina. Agora, isso tem que ter uma dedicação e uma vocação. Aí tem que ser vocação, certo? Não sei se eu respondi, mas eu entrei na questão da teleconsulta, porque é uma coisa que está sendo discutida agora muito no período da Covid, e eu fico com o pé atrás. Eu acho que para período específico você pode utilizar, mas isso não suplanta o médico em nenhum momento. Pelo contrário, esse é um suporte que o médico vai ter, que tem que utilizar, mas é fundamental. E a melhor questão, só vou entrar um pouquinho e depois libero. Você falar, a educação hoje vai ser tudo via internet. Não. Essa educação via internet, eu acho que é um suporte, uma grande ajuda, vai reduzir muito, quizás, muitos trabalhos que são feitos cansativos em sala de aula, mas nunca a educação pode ser substituída pelo cara a cara, pelo contato, pela afetividade, porque a educação não é conhecimento teórico. No momento que a educação fosse conhecimento teórico, não precisa nem professor. É só ter vídeos e livros e você fica estudando em casa. Mas a educação e a formação de um profissional é muito mais. É a relação de afetividade e de empatia que eu me relaciono com os outros. É saber trabalhar em grupo. Eu só trabalho em grupo a partir do contato. É entrar em conflito com o outro a partir de contradições internas nossas no dia a dia. Eu me formo a partir do outro e com o outro. E isso que eu acho que é fundamental. E isso também levo para a relação do médico, certo? Não sei se fugi um pouco da pergunta, mas aproveitei. Obrigado. Fugiu nada, professor, fugiu nada, porque eu concordo plenamente com o senhor, e quando vem falar de teleatendimento, eu fico pensando assim, vamos pensar na nossa realidade, né? Os quilombolas, eles andam 15, 20 a 80 quilômetros para chegar num posto de saúde, né? Para fazer teleatendimento, porque o médico não está lá. Então, assim, realmente eu concordo com tudo que o senhor falou. Aí eu estou falando do quilombo, né? Mas vamos falar do indígena, né? Então, é uma dificuldade muito grande dessa população de chegar até o profissional de saúde, e muitas vezes, quando chega nesse profissional de saúde, ele não está preparado, né, para a demanda, né? Porque quando a gente fala da política nacional de saúde da população negra, tá bem claro lá de utilizar da saúde tecnicista, como o senhor falou, mas também entender de utilizar da matriz africana, né? Saber que essa população se utiliza de chás, se utiliza de ervas, se utiliza da natureza, né? Então, o senhor, eu só estou complementando porque eu estou trazendo para a minha realidade, mas o senhor falou completamente tudo que deveria ter falado. Muito obrigado, professores. Vamos para a última pergunta que mandaram aqui no nosso chat, do Antônio Lisboa, e é a seguinte: nesse tempo de pandemia e de grandes dificuldades, na opinião de vocês, quais foram as principais fragilidades que vieram à tona em relação ao nosso sistema de saúde e os seus profissionais? E também ele complementa perguntando qual a solução. Professora Salete, professor Ita. A Salete quer começar ou quer que eu comece? Eu começo. Eu posso começar. Assim, o que é que a gente observou nessa questão da pandemia, na questão de saúde, né? Quando eu falo do racismo estrutural, a gente percebe que a grande maioria da população, dos profissionais de saúde da linha de frente, são mulheres
negras, né? Porque diz assim, você não consegue ser médico, mas você consegue ser enfermeiro ou técnico de enfermagem. E aí quando a gente vai para o HGE, a gente teve um outro problema, a idade, né? Concursado público de muitos anos. E aí a gente percebe a fragilidade de uma pandemia, né? A pandemia mostrou a nossa fragilidade em relação a isso. A quantidade de médicos, a quantidade de enfermeiros, a quantidade de enfermeiras que obtiveram óbito, né? E que adoeceram com a doença, né? E que tiveram que se afastar, né? O HGE, por exemplo, suspendeu, né? Afastou todo o aparato de pessoas com o grupo de risco inteiro, né? Então, o que é que eu percebo? Que aí você tem uma quebra no corpo público muito grande, né? Porque você tem profissionais concursados e você precisa contratar outros profissionais. E muitas vezes com pouca experiência, e muitas vezes sem saber do real cuidado que se deve ter à frente de uma pandemia, né? Eu peguei Covid no HGE, porque eu levei meu pai lá, ficou internado por 10 dias, e peguei Covid lá e vi, né, o quanto é frágil a nossa saúde pública, o quanto necessita de aparato, o quanto necessita de instrumentos e tudo mais. Então, eu só tenho isso a dizer. Professor Itas, os conselhos. Eu concordo com o Salete, mas acrescentaria algumas questões. Eu estava até procurando aqui, a gente tem um consórcio Nordeste para enfrentar a pandemia, e esqueci o nome do coordenador, que é um neurocientista dos Estados Unidos, que hoje está morando em São Paulo. Ele veio visitar aqui o Brasil, ficou em São Paulo, foi contratado pelo consórcio Nordeste, o governador do Nordeste, e ele faz uma análise muito interessante. Mas, tudo bem, quando eu lembrar do nome eu falo. Mas o que eu vejo, lógico, a pandemia pegou todo mundo desprevenido, não é? A gente não está qualificado muitas vezes para certo tipo de agravos. E então isso se esperava no início, ter alguns agravos e ter mais mortes. Por exemplo, hoje você tem mais número de contaminados e menos mortes. Por quê? Porque já houve uma maior... Nicoleles, justamente, Miguel Nicoleles. É interessantíssimo a apresentação que ele faz. Se alguém não assistiu, assista, que é muito interessante as coisas que ele fala. Nicoleles. Obrigado. Aí, voltando para... Então, pegou muita gente desprevenida. Então, no início, até os próprios profissionais médicos e enfermeiros, profissionais de saúde como um todo, não sabiam como era se cuidar. E é aquele discurso nosso. Na Europa, no Japão, sempre foram exagerados. Na China, sempre foram exagerados a nível de cuidado, porque a gente via aquelas roupas. Não, mas isso lá, aqui não vai ser. Certo? Então, você tinha toda uma falta de aprendizagem, que é natural. Eu não acho que seja culpado o sistema de saúde, e muito menos os profissionais de saúde, porque não se conhecia, não chegava, não tinha isso aqui, né? E eu acho que até os profissionais de saúde nesse sentido foram muito ligeiros, porque tiveram que sofrer na marra, tiveram que ter colegas, amigos, perderam colegas, perderam amigos, se sacrificaram. Então acho que realmente é para homenagear todos eles, e aprenderam. Hoje é um processo de aprendizado muito interessante, né? Então, hoje você vê que os tratamentos são mais cuidadosos. Não é? Concordo que o sistema está meio fragilizado, mas ele foi fragilizado de 2015 para aqui. Especialmente em 2016, quando fez o teto dos gastos, ou a chamada lei que impedia e reduzia o dinheiro da saúde. Então, hoje, a saúde recebe muito menos do que recebia historicamente. Então, com isso, você não tem a infraestrutura que a saúde deveria ter. E não estou falando só em hospitais, em prevenção. Fidelis, por isso, ele justamente falava, e ele tinha proposto isso em maio. Em maio, ele propôs fazer uma corrente com todos os profissionais de saúde, especialmente atenção básica, para fazer uma busca ativa.
Ou seja, ele queria que os governos do Nordeste contratassem profissionais, médicos, enfermeiros e outros profissionais que quisessem colaborar, né, para fazer uma busca ativa de problemas neurorespiratórios ou respiratórios. Porque se a gente faz uma busca ativa nas populações e dá uma educação porta a porta, a gente vai diminuir. O problema é que não tinha verba a isso. Não tinha verba para isso. Os governos não deram prioridade e, principalmente, e aí para mim o grande problema que teve no Brasil, né, cópia dos Estados Unidos, depois eu vou falar dos Estados Unidos, mas o grande problema que teve no Brasil é que não tinha comando. Não tinha comando. E quando começou a surgir um comando de um profissional, que foi alunos meus, sabe que eu critico nas posturas que ele teve anteriormente no SUS, mas começou a ter um certo comando, foi destituído. Né? Então você não tinha comando. Então você chegava e dizia, gente, tem que lavar as mãos. O médico chegava, tem que lavar as mãos, tem que criar distanciamento, tem que usar máscara. Aí o comando maior, que é o ídolo, que é o exemplo, que é aquele que leva, diz, não precisa lavar as mãos, botava a mão no nariz e não precisa usar máscara. Ou seja, há uma contradição terrível. Como que você enfrenta todo um problema de saúde pública onde seu comando maior é contra? Né? Então não há sistema que sobreviva a isso. Não há dinheiro para propaganda, que não houve. Não houve dinheiro. Por exemplo, o Brasil, um dos países que menos testes fez. A gente viu até pouco tempo atrás que tinha sido jogado no lixo 8 milhões de testes. Eu nunca soube que podiam ser ampliados por mais 3 meses, mas tudo bem, a Anvisa, hoje que é militar, faz, né? Mas o que a gente tem, então a gente não teve um comando, né? Tirando algumas exceções, tirando alguns setores do Ministério da Saúde, que sempre acompanhou e que continua acompanhando, né? Porque a gente teve um Ministério, tem uma equipe técnica, profissionais da saúde de alto gabarito, especialmente na saúde pública, de alto gabarito, que dá consultoria no mundo todo. A Fiocruz é um grupo muito bom, o Butantan é um grupo muito bom, e dentro do próprio Ministério tem gente que trabalha no Ministério com altos gabaritos, alta qualidade. Mas para isso precisa verba, precisa dinheiro, precisa agilidade. Eu não posso ficar esperando Então, a gente encontrou uma pandemia em um período que o SUS estava sendo desmantelado. Mas o SUS não conseguiu enfrentar. Eu digo que o pouco que a gente fez foi graças ao SUS, que ele existia, né? Porque se ele não existisse, ia ser muito pior, né? E, muitas vezes, justamente uma falta de crença do valor científico, né? Eu acho interessantíssimo. A ciência não é dona da verdade, mas a ciência sabe o que não pode. Não sabe qual é o correto. A ciência nunca me vai dar, isso é certo. Mas ela vai dizer, isso não pode. E a ciência falava coisas e tinha gente que não aceitava. Próprios médicos não aceitavam, né? Eu não vou falar aqui de remédios e tudo isso, coisas que todo mundo já reconheceu mundialmente que não servem. E até hoje está se falando. Eu lembro que em certos estados foi obrigado a repassar esse tipo de remédio, que não dá para nada, não serve para nada. Não sei se faz mal, eu não vou entrar nessa discussão, mas eu sei que não serve, né? Então, eu acho que eu não acho que o grande problema, eu acho que o SUS tem que ser reestruturado. Eu acho que uma coisa que mostrou para mim essa pandemia é que o SUS é importante, que o SUS é o único sistema válido que pode enfrentar uma situação dessas e que ele precisa ser mais estruturado, mais capitalizado, mais qualificado, em vez de privatizar ele como alguns grupos querem. Então, acho que o SUS tem que ser investido. E eu vou só querer dar um exemplo, quando eu falei que ia falar dos Estados Unidos. Estados Unidos, vocês sabem, é o país tecnologicamente mais avançado, um dos mais avançados do mundo, tecnologicamente. Mas onde tem mais mortes. Proporcionalmente, onde tem mais mortes. Tem uma população excluída muito maior do que muita gente imagina, mas principalmente houve porque inicialmente um descrédito total também pela força maior de lá, que não valorizou. Além de que a população carente ou se trata em casa ou morre. Lá não tem sistema público, até porque o único sistema
que era o Obamacare, como o pessoal chamava, o Trump fechou. Né? Então, até isso eles acabaram. E hoje eles já vão chegar próximo dos 300 mil mortos. A gente está nos 180 e eles vão chegar aos 300 mil mortos por Covid, direto, sem considerar aquelas mortes indiretas e sem considerar muita gente que está sendo dada o diagnóstico de seu problema respiratório e que, no fundo, pode ser até Covid também, ou problemas neurológicos e pode ser Covid também, que o Covid ataca o rins, a problemas neurológicos e respiratórios, não é só respiratório. Então, em relação ao SUS, eu acho que o SUS mostrou que estava um pouco sucateado, ele respondeu, eu acho que ele respondeu com qualidade, mas que ele precisa ser mais apoiado. Hoje, depois dessa pandemia, eu sou muito mais defensor do SUS que eu era o ano passado. Porque para mim ficou claro que se não fosse pelo SUS, a situação era pior. E quando eu falo SUS, não falo só de equipamento, eu falo de todo o sistema, arcabouço legal, arcabouço jurídico, arcabouço econômico e profissionais, principalmente, que estão dentro dele, que deram a vida pela população. Obrigado. Muito obrigado, professores. Vamos agora à nossa terceira e última parte da nossa mesa redonda, que é a consideração final, né, onde vocês vão ter aí um espaço para livre, né, digamos assim, para fazer suas últimas considerações. Né? Já queria adiantar também, novamente, meu muito obrigado aos dois, não é isso? Então, vamos já começar pelas mulheres, professora Salete. Fique à vontade. Eu queria agradecer, né? Agradecer, esse espaço é muito importante, essas discussões são muito importantes, como o professor Ita falou, deveria ter mais professores, deveria ter mais pessoas, não só os estudantes, mas professores técnicos e pessoas ligadas à saúde, para aprender mesmo, para entender, eu digo aprender no sentido de dizer assim, a gente já sabe tudo, mas aprender as novas formas de ver as coisas, né, como quando eu falei com o Flávio, né, eu fui bem enfática, bem forte, mas eu acredito que ele saiu daqui com um aprendizado, né, e a gente muitas vezes acredita que sabe tudo, né, e nós professores não somos diferentes, a gente também muitas vezes acredita que sabemos tudo. Então, foi super importante ouvir o professor Ita, participar, de estar junto, de a gente discutir um tema tão importante. Né? Obrigada. Façam mais, diretório. Eu vou ser bem sucinto, faço minhas palavras, a palavra Salete, adorei, eu já conheço ela, já conversamos algumas vezes, mas nunca tão profundamente como agora. Então foi bem melhor, porque a gente começa a se identificar cada vez melhor com as pessoas. O grupo que me convocou, agradeço a convocação, e sabem que para mim é difícil, porque eu não gosto de palestras, não gosto de altos discursos, eu gosto mais de assim, sentar e conversar, dialogar e trocar ideias. Para mim, o conhecimento, a construção do conhecimento coletivo é uma troca permanente de ideias, sem conceitos nem preconceitos, senão indo construindo aquilo que é melhor para aquele grupo naquele momento histórico. Então, agradeço de coração essa oportunidade, né? Eu acho que o Edson estava sempre preocupado, porque falava, professor, vai participar? A princípio sim, porque depende da questão tecnológica, depende de mil fatores, mas minha intenção sempre foi participar. Estou disposto a participar de outras iguais desse estilo. Se for para dar uma palestra de 1 hora, não me chame, que eu não vou participar, eu não sou formal. E eu acredito, pelas que eu tenho ouvido, não sei se é fofoca ou não, que logo a gente vai estar juntos, pelo menos pela internet, né? Acredito que início de janeiro a gente vai começar as aulas, pelo menos é o desejo de todos nós, e isso vai ser bom porque não só com meus alunos diretos do primeiro ano que eu tenho contato, mas vou estar sempre à disposição de todos os anos, para colaborar tanto como professor, como amigo, e também, apesar que eu inicialmente a Sandra me convidou para fazer por parte do projeto de extensão do CEU, inicialmente, por outros fatores, porque na época eu estava fazendo mestrado, eu acreditava que podia e não fiz.
né? Mas eu estou à disposição dos alunos de fazer projetos de extensão, de colaborar, né? Dentro de uma proposta sempre construtiva e ver o que a gente vai construir sempre, né? Até o Edson já me procurou no início do ano uma vez, falando, vamos fazer isso, mas veio a pandemia, não deu mais para a gente discutir, mas eu me coloco à disposição sempre de todos vocês, tá certo? Muito obrigado e que se repita isso muitas vezes, até quando a gente esteja presencialmente. Obrigado. Obrigado, professores. Gostaria novamente aqui de agradecer a vocês dois que prontamente, quando convidei-os para essa palestra, se dispuseram a falar desse tema tão importante, que é o perfil do profissional de saúde, né? A gente sabe que não é fácil no SUS sucateado que a gente vive, nos sistemas públicos de saúde precários em muitos países de América Latina, né? Com raríssimas exceções em situações específicas, né? Gostaria de agradecer também a todo mundo que esteve aqui presente, ao público, muita gente também de fora da Uncisal, que veio aqui, que está assistindo a palestra, a professora Sandra, que também foi bem ativa no nosso chat, no nosso bate-papo. Fica aqui o convite para as próximas palestras da professora Sandra também, e a coordenação de Educação Médica e Assistência Estudantil do DA 2 de Maio, aqui da Uncisal, que se cumpre o seu papel, né, comigo, com o Nicolas, a coordenação geral do diretório do Maicon, que cumpre o que nós sempre buscamos cumprir, esse papel que é do movimento estudantil, primordial, que é levar uma atualização, levar sempre ideias diferentes e novas para todos os alunos, não só da área da saúde, mas qualquer aluno de nível superior, pessoas mesmo se não já tiveram terminado a faculdade, que não fizeram ainda seu curso superior, sua faculdade, estão no mestrado, doutorado, independente, mas são campos de discussão muito, muito interessantes para todos nós, para toda a sociedade de forma geral. Muito obrigado novamente a todos vocês. Então, vamos lá agora a palavra-chave, né? A segunda palavra-chave já está no chat, saúde, tá, gente? Lembrando que a primeira e a segunda palavra-chave em ambas, apenas a primeira letra é maiúscula, tá certo? Será aberto agora o nosso formulário, vocês respondam, ele vai ficar aberto por um bom tempo, vai dar para todo mundo responder com calma, sem pressa, tá ok? Muito obrigado a todos.